Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito da doação de órgãos e do transplante desses órgãos. O que a doutrina espírita fala a respeito desse tema? Pois é, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, os espíritos já nos esclarecem que a doutrina espírita vem aqui marcar uma nova era, onde a ciência e a religião precisam andar juntas, para que dessa forma a gente consiga, avançar aqui no nosso progresso espiritual. E o que isso significa? Que a religião vem aqui auxiliar no progresso moral do indivíduo, quanto a ciência vem aqui nos auxiliar no progresso material, Nós precisamos também evoluir materialmente. E por que a ciência não poderia também evoluir aqui nessa questão da doação dos órgãos e dos transplantes? Segundo a benfeitora de Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, ela vem aqui esclarecer que a doação de órgãos é uma evolução e que é uma forma também de caridade, porque é através da doação de órgãos que muitas vezes a gente tem a oportunidade de auxiliar a manutenção da existência de um outro ser. Outro ponto bastante importante que a doutrina dos espíritos nos esclarece é que toda vez que nós tivermos a oportunidade, nós podemos e devemos aliviar a dor e o sofrimento do outro. Tanto Chico Xavier como também Divaldo Franco já declararam que a doação de órgãos é uma evolução da nossa ciência e deve ser encarado sim como uma lei natural. Se nós pudermos aqui utilizar dessas leis naturais da evolução da ciência, nós devemos sim utilizá-las. Eles afirmam também que após o nosso desencarne não há mal em auxiliar o outro, disponibilizando esse recurso material que estará aqui, que são esses órgãos a serem doados e transplantados. E também afirmam que não há nenhum impacto para o espírito e o perispírito após o desencarne se ele fizer algum tipo de doação de órgãos. Isso significa que se eu fizer uma doação de determinado órgão, como por exemplo uma córnea, que permite ali a visão dessa pessoa que mais necessita, não significa que o espírito terá cegueira no plano espiritual. Isso é um entendimento errôneo e precisa ser desmistificado. Vale lembrar que é possível também, com o avanço da ciência, já diagnosticar com precisão uma morte encefálica, que é o momento ideal em que o espírito já se desvinculou desse corpo material. E também a ciência já consegue aqui manter esses órgãos em funcionamento por um determinado tempo, de forma artificial, para que seja feita essa doação, sem que a família precise ficar preocupada da antecipação desse desencarne. Mas tendo todo esse entendimento, por que em algumas situações, após o transplante do órgão, o próprio corpo, que recebe essa doação, muitas vezes o rejeita? Pois é, os espíritos também nos esclarecem, André Luiz fala a respeito desse tema, que muitas vezes o órgão, material, ao sair de um campo energético, de um corpo físico, indo para um outro corpo físico com um campo energético diferente, tem essa dificuldade de adaptação e muitas vezes acaba o rejeitando. Porém, ele também elucida que no futuro próximo teremos condições, através da evolução da ciência, de ter situações imunológicas para evitar esse tipo de rejeição e também garantir muitas vezes o transplante de órgãos que sejam artificiais, como a gente já viu exemplos, na nossa realidade atual, de transplantes feitos nesse formato. Outro fator que pode levar à rejeição desse órgão material é justamente um quesito que é o merecimento desse espírito que está recebendo esse órgão como doação. Muitas vezes realmente não há a possibilidade de auxiliar aquele irmão nesse momento da doação e ele vai precisar realmente passar por aquele momento, daquela doença ou daquela dificuldade e a partir daquele entendimento aprenderá, um novo conceito e evoluirá moralmente como espírito.
Apesar dessa possibilidade de rejeição, precisamos reforçar que muitas vezes é nesse momento de doação de órgãos que uma pessoa pode salvar muitas vidas. Nós precisamos reforçar que esse ato heróico, esse ato de caridade, é um ato sublime e auxilia inclusive esse espírito que está desencarnando a evoluir espiritualmente. Muitos são os casos, inclusive, de doações de sangue ou de doação do próprio corpo material após o desencarne, que esses espíritos são reconhecidos no plano espiritual. Por isso é importante que a família converse a respeito dessa possibilidade de ser no futuro doador de órgãos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.